Alguém afirmar que a religião utiliza o medo do inferno para controlar as pessoas e que, quando questionada, não possui respostas convincentes, neste vídeo vamos analisar essa crítica comum e apresentar as respostas que o Evangelho oferece sobre o inferno, a justiça divina e a liberdade humana. O cristianismo responde aos questionamentos sobre o inferno. Vamos falar sobre esse assunto e também sobre a questão da religião. Sobre algumas pessoas, alguns ateus, argumentam que se você pode questionar qualquer tipo de assunto, futebol, política e etc., porém se for questionar assuntos religiosos, acaba machucando ou magoando a pessoa, pois se trata de temas mais profundos e emocionais. Vamos aqui observar o argumento da ateia Elaine Souza, que é bem interessante esse argumento referente a essas questões. Você pode criticar política, ciência ou até o time das pessoas, mas questione a fé e pronto, você vai encontrar um grande problema. Por quê? Porque a fé não é uma crença, é identidade, é infância, é trauma. Questionar a fé de alguém não é só debater uma ideia, é tocar na base emocional de quem a pessoa é. Mas será que isso significa que a fé não pode ser questionada? A verdade não teme perguntas, só a doutrina teme. E por que o crítico que é visto como agressivo, enquanto a fé condena milhões ao inferno? Fé que não aguenta ser questionada é fé ou medo? Quando você olha de perto, a crítica não destrói a fé, ela revela o que a sustenta. A razão ou o medo de pensar? Você está pronto para questionar a sua fé? O inferno como realidade bíblica, não instrumento de controle. Críticos argumentam que o conceito de inferno foi criado para manipular as pessoas através do medo. No entanto, a Bíblia apresenta o inferno como uma realidade espiritual, mencionada por diversos autores bíblicos e especialmente por Jesus Cristo. Ele descreveu o fogo como um fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus capítulo 25, versículo 41, e como um lugar de tormento, Lucas capítulo 16, versículo 23. Essas descrições não têm o objetivo de amedrontar, porém de advertir sobre as consequências da rejeição à salvação oferecida por Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo ponto, justiça e misericórdia de Deus. Outra crítica comum é que a existência do inferno seria incompatível com a ideia de um Deus amoroso. Contudo, a Bíblia ensina que Deus é tanto amoroso quanto justo. O inferno não é uma punição arbitrária, porém a consequência natural da escolha humana de viver separado de Deus. Deus respeita o livre-arbítrio humano e o inferno é a expressão máxima dessa liberdade, a separação eterna de Deus por escolha própria. O Evangelho como boa nova e não como ameaça. Alguns ateus acabam, no caso, confundindo essa questão dos questionamentos, que a Bíblia, no caso, ou a religião não pode ser questionada, pois se questionar bastante, ela vai mostrar suas falhas e as pessoas vão se render ao ateísmo. Porém, muitos ateus também acabam se equivocando em alguns argumentos e até mesmo a questionar a religião e o evangelho. Até mesmo as próprias crenças ateístas de que o universo surgiu do nada e etc. Os ateus acabam passando pano para isso e não questionam, eles não utilizam o pensamento crítico para suas faltas de crença. Você já percebeu como ao longo da história a religião fez afirmações sobre o mundo e com o tempo a ciência veio desafiando muitas dessas ideias? Quando a ciência começa a explicar como o universo funciona, ela acaba entrando em conflito com as crenças religiosas. Mas como isso acontece? A ciência nos trouxe explicações detalhadas sobre o universo, a origem da vida e até mesmo a nossa existência. Mas muitas dessas explicações contradizem diretamente o que as religiões têm pregado por séculos. Por exemplo, pense na teoria da evolução de Darwin.
Ela explica com base e com evidências fósseis e genéticas como a vida evoluiu ao longo de bilhões de anos. Já as religiões, em muitos casos, afirmam que a Terra foi criada em 6 dias, como diz lá em Gênesis. E embora a ciência tenha provado que a evolução é um processo contínuo e gradual, ainda existem aqueles que preferem a história de uma criação instantânea e sobrenatural. Acontece que a ciência não está tentando provar que Deus não existe ou que as religiões estão erradas. O que a ciência faz é mostrar as leis naturais que governam o universo e revelar como o mundo funciona, de maneira lógica e testável. E quando comparamos as explicações científicas com as explicações religiosas, vemos que a ciência oferece resposta baseada em evidências observáveis. Ainda assim, há algo que precisamos considerar. A ciência não é inimiga da fé. O problema está quando a fé se recusa a aceitar novos conhecimentos que são demonstráveis e concretos. Quando isso acontece, as pessoas ficam presas às explicações antigas, que podem limitar a forma como entendemos o mundo e o nosso lugar nele. O Evangelho como boa nova e não como ameaça. O cerne do cristianismo é o Evangelho, a boa nova de que Deus oferece salvação gratuita a todos através de Jesus Cristo. A mensagem cristã não é creia ou sofra, porém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O foco está no amor de Deus e na salvação, não no medo do castigo, porém, pelos benefícios do Evangelho. Até porque mesmo alguns ateus só utilizam o inferno como medo da motivação para a pessoa se tornar cristã. Porém, existem outros motivos de a pessoa querer seguir Jesus Cristo e o Evangelho. Motivações bem maiores, ao meu ver, do que a condenação ou o medo da condenação ao inferno. Por exemplo, a vida eterna. Quando fala do corpo glorificado, incorrupto, sem a presença de doenças, de deficiências físicas e etc. O fato de ter um corpo mais forte, saudável, sem precisar dormir ou se alimentar com frequência ou de maneira correta, ter um corpo com mais longevidade, qualidade de vida e também quantidade, são mais do que motivações do que o simples medo do inferno. Só o fato de ser eterno, de viver uma vida sem morrer, e além disso não é só quantitativo, mas também qualitativo, a qualidade de vida. No caso, a vida eterna com um corpo mais forte, que não fica doente, que não adoece, tudo isso são motivações, sem falar também na questão dos entes queridos, das pessoas que se foram, que morreram, e essas pessoas vão se encontrar novamente na vida eterna com um corpo incorruptível, com esses entes queridos, onde poderão viver para sempre. E no caso, tudo isso são motivações bem maiores do Evangelho, a vida eterna em si, a questão da longevidade, a questão de se reencontrar com os entes queridos que já morreram, de conversar novamente, de ter uma vida plena ao lado de Deus, Jesus Cristo. Tudo isso são mais que motivações suficientes para a pessoa aderir ao Evangelho. E a questão do inferno, do medo, passa a ser irrelevante perante de todos os benefícios que eu citei. Agora vamos às respostas racionais e teológicas. O cristianismo possui uma rica tradição de apologética, a defesa racional da fé. Teólogos e filósofos cristãos têm abordado questões difíceis, como a existência do inferno, a justiça divina e o sofrimento humano. Por exemplo, o trilema de Lewis argumenta que Jesus não poderia ser apenas um bom mestre moral. Ele era um mentiroso, lunático ou, de fato, o Filho de Deus. Ou seja, uma dessas três opções. Ou Jesus seria um mentiroso, ou ele seria lunático, ou de fato ele seria o Filho de Deus. O inferno como escolha humana. É importante destacar que, segundo a teologia cristã, Deus não envia pessoas ao inferno contra a sua vontade. O inferno é a consequência da rejeição consciente e deliberada de Deus. Deus deseja que todos os homens, os seres humanos, homens e mulheres, sejam salvos e oferece meios para isso, porém, respeita a liberdade de cada indivíduo. A crítica de que o cristianismo
utiliza o medo do inferno para controlar as pessoas e ignora a profundidade e a riqueza da teologia cristã. O Evangelho oferece respostas racionais e espirituais às grandes questões da vida, enfatizando o amor, a justiça e a liberdade, em vez de manipular pelo medo. O cristianismo convida à reflexão, ao arrependimento e à transformação através do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Bom pessoal, amados e amigos irmãos em Cristo, chegamos ao final de mais um vídeo onde falamos um pouco sobre a questão dos questionamentos à religião e sobre esse caso que muitos ateus argumentam. A Elaine Souza também argumenta sobre isso, que se você questionar a religião com mais complexidade, você vai encontrar várias falhas e se afastar. Mas no caso não é assim. Muita gente questiona, usa o pensamento crítico para as religiões. Eu mesmo utilizo e mesmo assim encontro respostas, e às vezes quando não encontro resposta vou atrás, vou estudar e não chuto balde como alguns cristãos fazem, ou melhor, algumas pessoas que se tornam ateias. Mas no caso é sempre bom lembrar que a motivação maior para o cristão seguir a Jesus Cristo não é só o medo do inferno, mas a motivação maior é a vida eterna. Então que você possa refletir e pensar sobre esse assunto. Se inscreve em nosso canal, ativa o sino de notificação e também deixa um comentário aqui abaixo sobre a sua opinião para a gente poder interagir, certo? Então vem fazer uma visita ao nosso canal Comportamento Cristão. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.